Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 0 do Hora do Toque. Lembra-te sempre deste nome, Hora do Toque. Se estás a ouvir isto é porque de alguma forma a palavra escola faz parte da tua vida. Talvez sejas um aluno cheio de dúvidas, um estudante universitário à procura de motivação ou apenas alguém que gosta de ouvir histórias incríveis sobre a vida escolar. Mas antes de te contar mais sobre este podcast, deixa-me apresentar-me muito rapidamente. Chamo-me Paulo, sou professor e trabalho na área da educação há vários anos, um pouco mais de 20 anos. Ao longo do tempo vivi, enquanto aluno, vi e ouvi de tudo. Dúvidas, medos, momentos de superação e até aquelas histórias engraçadas que só quem vive a escola é que entende, não é? E foi exatamente por isso que decidi criar este podcast. Porque percebi que muitas vezes os estudantes não têm espaço para falar sobre a sua própria experiência escolar. A escola não é só testes, trabalhos de casa e professores. Também é um lugar onde fazemos amigos, passamos por desafios, descobrimos quem somos e sonhamos com o futuro. E esse é o grande objetivo deste podcast. É um espaço que dá voz aos estudantes para falarem das suas experiências enquanto pessoas e estudantes. E deixa-me fazer-te uma pergunta. Já te sentiste alguma vez que faltava um espaço onde realmente falassem sobre a tua experiência na escola? Um lugar onde possas rir, refletir e até encontrar respostas para dúvidas que ninguém parece abordar? Se a resposta for sim, então este é o podcast certo para ti. Então o que é que vamos explorar? Vamos explorar o que não é dito, mas sentido no ambiente escolar. Ter conversas que normalmente ficariam nos bastidores da escola, mas aqui são reveladas. Segredos e desabafos que ecoam pelos corredores da escola. Reflexões sobre a vida estudantil e o que realmente somos. Conversas espontâneas, autênticas e sem filtros sobre a escola. Um espaço para falar também sobre tudo aquilo que guardamos para nós. Também vamos falar de questões difíceis, mas necessárias sobre a escola e o futuro. Vai ser um podcast para conversas reais, como entre amigos de escola. Um mergulho nos medos e incertezas que todos os estudantes enfrentam. Onde iremos também explorar os pensamentos e inseguranças que rondam os estudantes. Vai ser íntimo, misterioso e também profundo. Então, e o que é que nos trouxe aqui e por que razão é que nos deves seguir? Bem, este é um podcast especial e a verdade é que, primeiro, não há nenhum podcast assim. A maioria são sobre educação, que são sobre educação falam de notas, métodos de estudo ou coisas super técnicas. Aqui nós queremos é falar de algo mais próximo de ti, como é ser estudante nos dias de hoje. Porquê? Porque és tu que vais falar. Todos sabemos que a escola não é só testes, trabalhos de casa e professores. Também é um lugar onde fazemos amigos, passamos por desafios, descobrimos quem somos e sonhamos com o futuro. Portanto, o podcast foi criado mesmo para ouvir histórias reais de estudantes como tu, abordar temas que realmente te interessam a quem está a estudar, desmistificar algumas dúvidas que todos temos, mas ninguém fala, mas, acima de tudo, fazer-te sentir que não estás sozinho nesta jornada. Portanto, serão entrevistas a alunos do terceiro ciclo até à universidade. E para te sentires parte dele, vamos trazer temas que fazem sentido para ti e que te fazem pensar, rir e até ver a escola e os estudos de outra forma. E por isso aceitamos também sugestões. Vamos estar no TikTok, no Instagram e no Facebook. Para os alunos do terceiro ciclo, vais perceber que as dificuldades que tens, seja na escola, seja na vida, são super normais e que há sempre soluções para tudo. Aqueles que estão no ensino secundário, se estás no secundário, então sabes que é uma fase cheia de pressão, escolhas importantes e também momentos inesquecíveis. Vamos falar sobre tudo isso de uma forma leve e sem tabus. Se és universitário, também vais encontrar temas sobre o que é ser jovem adulto, as dificuldades no início da vida académica e até do mercado de trabalho. E se já terminaste os estudos? Ainda assim vais querer ouvir este podcast para recordar momentos, rir das histórias e, quem sabe, até aprender algo novo sobre os desafios das novas gerações. A escola é um dos lugares onde passamos mais tempo na vida.
mas poucas vezes falamos sobre ela de forma aberta e divertida. E é por isso que este podcast é diferente de tudo o que já ouviste antes. Então, se queres um espaço onde os alunos têm voz, este é o lugar certo. Agora que já sabes o que esperar, vou dar-te 3 razões para seguires este podcast e não perderes nenhum episódio. Primeiro, vais perceber que os desafios que enfrentas na escola são normais e que há sempre uma solução para tudo. Também porque vais rir, emocionar-te e aprender com histórias reais de estudantes como tu. E depois também porque é um espaço único, onde és tu que tens voz e é onde a tua opinião realmente importa. E pronto, e assim terminamos o nosso episódio 0. Espero que estejas tão entusiasmado quanto eu, porque isto é só o começo. Se gostaste do que ouviste até agora, segue o podcast, partilha com os teus amigos e acompanha-nos nas redes sociais para saberes todas as novidades. Na próxima semana vamos lançar o primeiro episódio oficial, onde vamos falar sobre... Não percas! Até lá, lembra-te, a escola pode ser um desafio, mas também é um lugar cheio de histórias para contar. E este é o podcast onde todas essas histórias ganham voz. Não te esqueças, a hora do toque. Adeus e até lá!